Olá, pessoal. Aqui nós vamos ver a redução ao valor recuperável de ativos, o impairment test. Então, o Comitê de Pronunciamento Contábil, através do pronunciamento técnico CPC 01, baseado nas normas internacionais de contabilidade, estabelece que os ativos não sejam registrados por um valor superior àquele passível de ser recuperado, por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que ativos estão avaliados por valor não recuperável no futuro, a empresa deverá imediatamente reconhecer a desvalorização por meio de constituição da provisão para perdas. Como identificarmos, então, fazer a identificação de um ativo que pode estar desvalorizado? Um ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Se houver indicação de perda, a entidade deverá fazer uma estimativa formal recuperável. Se não houver indicação de uma possível desvalorização, não se exige que uma entidade faça uma estimativa formal do valor recuperável. A entidade deve avaliar, no mínimo, ao fim de cada exercício social, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Mas, independentemente de existir ou não indicação ao valor recuperável, uma entidade deverá testar no mínimo anualmente a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução ao valor recuperável poderá ser executado todo ano, no mesmo período, sendo que intangíveis podem ser períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis forem inicialmente reconhecidos durante o ano corrente, deverão ter a redução ao valor recuperável, testada antes do final corrente. E testar anualmente o ágio pago, por exemplo, por expectativa de uma rentabilidade futura, o goodwill, em uma aquisição de entidades, por exemplo. Impairment test. Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, uma entidade deve considerar, no mínimo, as fontes externas de informação e depois também as fontes internas de informação. Veremos aqui, primeiramente, as fontes externas de informação. Se durante o período o valor de mercado de um ativo diminui sensivelmente, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso normal. Então, isso deve levar em consideração. Uma outra coisa, as mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou ocorrerão em futuro próximo. O ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera, ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Também considerar se as taxas de juros de mercado ou de retorno sobre investimentos aumentaram durante o período e se esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor de um ativo em uso e diminuirão significativamente o valor recuperável do ativo e também o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações de mercado. Isso aí para uma empresa, por exemplo, que tem ações de mercado, uma sociedade anônima de capital aberto, ok? Agora, as fontes internas de informação. A. Se há evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo. B. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na medida ou maneira em que um ativo é ou será usado. Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação a qual um ativo pertence, planos para a baixa de um ativo antes da data anteriormente esperada e reavaliação da vida útil
de um ativo como finita, em vez de indefinida. E evidência disponível proveniente do relatório interno que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado. Então, essas as fontes internas de informação, juntamente com as fontes externas de informação, deverão ser observados para o impairment test. Vamos ver, então, um exemplo de recuperação de ativos imobilizados. Como que se dá? Vamos admitir que a Comercial Gelado, sociedade anônima, possuidora de uma câmara frigorífica, chega à conclusão que esse imobilizado, em virtude do seu tamanho, ocupa muito espaço e do consumo de energia elétrica, torna-se inviável economicamente e que o valor da realização para fins de ferro velho, sucatas, é de 10 mil. Então, a situação estaria no imobilizado da seguinte forma. Câmara frigorífica a valor histórico 300 mil, menos a depreciação acumulada 210 mil, valor contábil líquido 90 mil. Cálculo da perda. Valor contábil líquido de 90 mil, o valor residual da venda esperada de 10 mil. Então, qual seria a perda da análise do imobilizado? 80 mil. No exemplo anterior, como que estaria representado isso na contabilidade? Reparem que o bem câmara frigorífica teria o saldo de 300 mil, elucidado aqui no razonete, e a depreciação acumulada, ainda no ativo, como conta retificadora, em 210 mil. Esses são os saldos, Os lançamentos da perda, calculados lá de 80 mil, representados agora pelos razonetes abaixo. Aonde seria lançado? Perda do imobilizado, DRE, 80 mil. E provisão para perda, também uma conta retificadora, lá no ativo, como depreciação acumulada, por exemplo. Mesmo sentido, de diminuir o valor líquido do ativo. Então, após os lançamentos e baixa do imobilizado e depreciação acumulada, como ficaria? Câmara frigorífica, 300 mil, menos depreciação acumulada, 210 mil. A provisão para a perda seria 80 mil e o valor líquido 10. Então, ficaria igualzinho o valor contábil igual ao valor estimado no teste de impairment. Então, o teste de impairment refletiu que o valor de perda seria 80 mil. Então, foi feita uma provisão de 80 mil no ativo e ficou, então, com o valor líquido de 10 mil, representado fielmente o teste de impairment. Então, temos que levar em consideração os pronunciamentos contábeis feitos pelo CPC. O CPC é um órgão contábil de várias entidades que harmonizam a contabilidade internacional no Brasil. Então, o Comitê de Pronunciamento Contábil definiu no CPC 27 algumas nomenclaturas que temos que levar em consideração quando estamos falando de ativo imobilizado, depreciação e tudo mais. Vamos ver aqui os itens que ele citou, os principais, e a sua definição. Então, custos é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições específicas de outros pronunciamentos, como exemplo, o pronunciamento técnico CPC 10, e se diz sobre pagamento baseado em ações. Então, custo, ele pode ser adquirido, considerado no seu bem, através de pagamento ou ainda permutas. E no caso aí ele citou o CPC 10, que fala sobre pagamento baseado em ações. Outro item, outra especificação desse CPC seria o valor depreciável.
é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. A depreciação é o custo de um ativo ou de outro valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Valor específico para a entidade é o valor presente dos fluxos de caixas que a entidade espera obter com o uso contínuo de um ativo e com a alienação ao final da sua vida útil ou ainda espera incorrer para a liquidação de um passivo. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Isso foi uma alteração do CPC número 3. E o que seria perda por redução ao valor justo? É o valor pelo qual o valor contábil de uma entidade ou de uma unidade geradora de caixa excede o valor recuperável. Então, essas definições estão no CPC 27, vale a pena e deve ser levado em consideração para qualquer diretiva que nós temos que tomar na contabilidade em relação ao ativo imobilizado, ok? Sempre deve ser observado os pronunciamentos contábeis para que façamos os lançamentos, né, na contabilidade com sustentação, né, de normativas contábeis, ok? Ainda sobre o CPC 27, define ainda que ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo e seu valor em uso. O valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzirem as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil. Vida útil é o período de tempo durante o qual espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo.